Você já se perguntou o que realmente existe nas profundezas da sua jornada espiritual? O caminho da iluminação pode parecer repleto de luz e revelações, mas onde há luz, também há sombra. E é nessa escuridão que as verdades mais duras e assustadoras se escondem, capazes de fazer muitos desistirem completamente da espiritualidade. Só os mais fortes resistem. Está preparado para encarar as verdades sombrias que poucos têm coragem de enfrentar? A jornada espiritual não é para os fracos. Hoje vamos explorar o lado mais sombrio da espiritualidade, verdades que podem mudar para sempre a maneira como você vê sua própria jornada. Essas são realidades que não são discutidas com frequência, porque são tão desafiadoras que podem fazer você questionar tudo o que acreditava sobre o caminho espiritual. Mas acredite, enfrentar essas sombras é necessário para avançar. Vamos falar sobre a solidão que surge com o despertar espiritual, o sofrimento universal que todos enfrentam, o desapego necessário para evoluir, a batalha com o ego e até o conceito da morte espiritual. Cada um desses desafios pode transformar a sua vida, mas somente se você tiver coragem de enfrentá-los. A realidade da solidão espiritual. A realidade da solidão espiritual é uma das experiências mais profundas e transformadoras que alguém pode viver ao trilhar o caminho do despertar. No início da jornada espiritual, há uma sensação de descoberta e uma conexão intensa com algo maior, seja com o universo, com Deus ou com a própria essência interior. Tudo parece ganhar um novo sentido, e é comum que isso traga um sentimento de euforia, de paz e de clareza. No entanto, conforme essa jornada avança, surge uma verdade que poucos estão preparados para encarar: a solidão espiritual. Essa solidão não é a ausência de pessoas ao seu redor, mas uma sensação de desconexão que acontece quando suas crenças, valores e percepções começam a mudar drasticamente. O que antes parecia fundamental, como as conversas cotidianas, os vínculos sociais, as metas materiais, começa a perder a importância. Você se vê num espaço interno onde as antigas formas de se relacionar com o mundo não fazem mais sentido. Imagine que você está subindo uma montanha e a cada passo que dá em direção ao topo, a paisagem que você vê vai mudando. Aqueles que estão na base da montanha não conseguem ver o que você vê. Esse é o sentimento da solidão espiritual. Você está em um ponto de vista elevado, mas muitas vezes sente que não há com quem compartilhar essa visão, pois aqueles que estão em outro nível de compreensão podem não entender o que você está vivenciando. Amigos e familiares que antes faziam parte do seu círculo íntimo podem não compreender as mudanças pelas quais você está passando, o que pode resultar em um distanciamento emocional. Além disso, pode haver uma sensação de vazio. Coisas que antes lhe traziam alegria ou propósito agora parecem triviais. Esse sentimento de desconexão do mundo ao seu redor muitas vezes causa questionamentos internos. Será que estou no caminho certo? Por que me sinto tão distante das pessoas que amo? Contudo, é essencial entender que essa solidão é uma parte natural e necessária do crescimento espiritual. O silêncio, a introspecção e a distância dos estímulos externos são ferramentas fundamentais para uma conexão mais profunda com o seu verdadeiro eu e com o universo. A solidão cria o espaço necessário para que você possa explorar as camadas mais profundas da sua consciência, enfrentando seus medos, dúvidas e inseguranças e permitindo que uma nova sabedoria emerge. Muitas tradições espirituais enfatizam o valor do silêncio e da solitude. Monastérios e retiros espirituais, por exemplo, são lugares onde o isolamento é incentivado justamente porque, longe das distrações do mundo, a mente encontra clareza. No entanto, na vida cotidiana, experimentar essa solidão sem estar preparado pode ser desafiador. A sensação de estar desconectado pode ser dolorosa, especialmente quando aqueles que você ama não conseguem ver ou entender as transformações pelas quais você está passando. A solidão espiritual também é um teste de força interna. Ela exige que você encontre conforto em sua própria companhia, que desenvolva um relacionamento íntimo consigo mesmo e com o divino,
independente da validação externa. É nesse espaço solitário que você começa a perceber que, apesar de parecer desconectado do mundo, está profundamente conectado ao todo. A sensação de separação é apenas uma ilusão, e conforme você avança na jornada, a percepção de unidade com o universo se fortalece. Você já experimentou essa sensação de solidão ao longo da sua jornada espiritual? Como você lida com a desconexão do mundo ao seu redor? Ou sofrimento universal? O sofrimento universal é uma das verdades mais difíceis de aceitar na jornada espiritual. No entanto, ele é uma parte inescapável do processo de crescimento e transformação. Quando começamos nossa busca pela iluminação, muitas vezes acreditamos que estamos procurando um estado de paz e felicidade eternas, onde todo o sofrimento desaparece. Contudo, o caminho espiritual nos ensina que o sofrimento não só faz parte da vida, mas também é essencial para o nosso desenvolvimento. No nível pessoal, o sofrimento aparece de várias formas. Ele pode surgir como traumas do passado, emoções reprimidas ou dores não resolvidas que vêm à tona à medida que avançamos espiritualmente. Durante esse processo, somos forçados a confrontar partes de nós mesmos que muitas vezes preferiríamos ignorar: medos profundos, inseguranças, arrependimentos. Esse confronto pode ser doloroso, pois exige honestidade e vulnerabilidade. Mas é através desse sofrimento que a cura se torna possível. Encarar essas sombras dentro de nós permite que as feridas comecem a cicatrizar. E esse é o primeiro passo para a verdadeira libertação. Além disso, ao mergulharmos mais profundamente no nosso próprio sofrimento, começamos a perceber uma realidade ainda maior. O sofrimento não é apenas nosso, ele é universal. Todos os seres vivos experimentam dor e sofrimento de alguma forma. Esse entendimento nos conecta com a experiência humana coletiva e até com o sofrimento do mundo natural. A interconexão de todos os seres significa que quando uma parte sofre, de alguma forma, todos somos afetados. Esse reconhecimento pode ser devastador, pois ao nos tornarmos mais conscientes, também nos tornamos mais sensíveis à dor e às injustiças ao nosso redor. O sofrimento que testemunhamos no mundo, desde a pobreza, a guerra, a destruição ambiental, até as pequenas injustiças do cotidiano, pode pesar muito sobre aqueles que estão em um caminho espiritual. À medida que nos tornamos mais empáticos e compassivos, essa consciência pode ser esmagadora. A sensação de impotência diante do sofrimento global muitas vezes leva a uma profunda crise interior. Como posso ajudar? O que posso fazer para aliviar a dor do mundo? Essa dor compartilhada pode gerar um sentimento de desespero, mas também pode ser transformada em ação. No budismo, o conceito de dukkha, frequentemente traduzido como sofrimento, é central para o entendimento da natureza da existência. O Buda ensinou que o sofrimento faz parte da vida e que, ao aceitarmos essa verdade, começamos a trilhar o caminho da libertação. Não se trata de fugir do sofrimento, mas de entender sua causa e usá-lo como um catalisador para o despertar. Através dessa lente, o sofrimento é visto não como um fardo, mas como uma oportunidade para o crescimento espiritual. Quando olhamos para a dor, seja a nossa ou a dos outros, com compaixão e entendimento, começamos a transcender a superficialidade da vida e a nos conectar com algo mais profundo. Essa perspectiva nos motiva a agir de maneira mais consciente e compassiva no mundo, buscando aliviar o sofrimento de quem está ao nosso redor. Mas também nos ensina que não podemos resolver tudo e que aceitar a impermanência e a imperfeição da vida é um passo crucial no caminho para a paz interior. O sofrimento universal nos lembra que estamos todos conectados e que a verdadeira paz não vem de evitar a dor, mas de aprender a viver em harmonia com ela. A questão que permanece é: como você pode transformar seu sofrimento em uma fonte de compaixão e crescimento? O desapego necessário. O desapego necessário é uma das etapas mais desafiadoras da jornada espiritual e, ao mesmo tempo,
uma das mais transformadoras. No começo, a ideia de desapego pode parecer simples e até atraente. Afinal, quem não gostaria de se livrar de tudo o que traz sofrimento e limitação? No entanto, quando mergulhamos profundamente no que realmente significa desapegar, percebemos que essa tarefa é muito mais complexa do que imaginávamos. O desapego não envolve apenas deixar para trás objetos materiais ou posses, embora isso possa ser parte do processo. O verdadeiro desapego está ligado a crenças, identidades, relações e até mesmo ao ego. São os aspectos de nossa vida que, de maneira sutil, nos prendem e limitam nosso crescimento espiritual. Muitas vezes, essas são coisas às quais estamos profundamente apegados e que definem quem acreditamos ser. Por isso, o ato de desapegar pode ser doloroso e assustador, pois nos força a questionar aspectos fundamentais de nós mesmos. Um dos primeiros obstáculos no caminho do desapego é a nossa relação com o mundo material. Vivemos em uma sociedade que valoriza muito o acúmulo de bens e o sucesso material. Muitas vezes, nossa autoestima e sensação de valor pessoal estão diretamente ligadas ao que possuímos ou ao status que alcançamos. No entanto, o crescimento espiritual nos mostra que essas coisas são temporárias e ilusórias. O desapego do material significa reconhecer que o verdadeiro valor não está nas posses, mas no que somos por dentro. Isso não significa que precisamos abandonar tudo o que temos, mas sim que precisamos parar de permitir que essas coisas nos definam ou controlem. O desapego também envolve nossas relações. Isso pode ser especialmente difícil, pois as pessoas com quem nos relacionamos, amigos, família, parceiros, fazem parte de nossa identidade e nos oferecem uma sensação de segurança e pertencimento. No entanto, no caminho espiritual, há momentos em que algumas dessas relações podem se tornar obstáculos para o nosso crescimento. Isso não significa que precisamos abandonar ou romper com as pessoas que amamos, mas pode significar que precisamos reavaliar a natureza dessas conexões e entender que, em última análise, somos responsáveis por nossa própria jornada. Outro aspecto crucial do desapego é soltar antigas crenças e padrões de comportamento. Muitos de nós carregamos crenças limitantes que moldam nossa visão do mundo e de nós mesmos. Às vezes, essas crenças são tão enraizadas que nem percebemos o quanto elas nos seguram. O processo de desapego nos força a confrontar essas ideias, questioná-las e, eventualmente, deixá-las ir, abrindo espaço para uma nova compreensão de quem somos. O desapego do ego talvez seja o desafio mais difícil de todos. O ego, que nos faz acreditar que somos seres separados e únicos, é a principal fonte de nossas dores e sofrimentos. O ego constantemente busca validação externa, controle e reconhecimento, e é através dele que experimentamos o medo, a raiva e a frustração. Desapegar-se do ego é um processo que exige humildade e coragem. Requer que paremos de nos identificar com nossas conquistas, nossas falhas e até mesmo nossas emoções, e que comecemos a ver a nós mesmos como parte de algo muito maior. No budismo e em outras tradições espirituais, o desapego é muitas vezes descrito como o caminho para a verdadeira liberdade. Quando deixamos de nos apegar às coisas, sejam elas materiais, emocionais ou mentais, começamos a experimentar uma sensação de paz e leveza. Não estamos mais presos ao medo de perder, porque entendemos que nada é realmente nosso. Tudo é temporário e faz parte de um fluxo contínuo de mudança. Ao desapegar, permitimos que a vida flua naturalmente, sem resistência, e nos abrimos para novas experiências e perspectivas. Pergunte-se: o que em sua vida está te segurando? Quais são as coisas, crenças ou relacionamentos dos quais você precisa se desapegar para continuar crescendo espiritualmente? A batalha contra o ego. A batalha contra o ego é, sem dúvida, uma das maiores e mais difíceis lutas que uma pessoa enfrentará em sua jornada espiritual. O ego é uma parte central de nossa psique, aquela voz interna que nos diz quem somos, o que desejamos e o que precisamos. No entanto,
ele também é o responsável por nos manter presos à ilusão da separação e do controle, afastando-nos de uma compreensão mais profunda da vida e de nós mesmos. O ego é tanto um mestre da ilusão quanto um obstáculo poderoso para a iluminação. O primeiro passo para compreender a natureza do ego é reconhecer que ele não é necessariamente o vilão. O ego, em sua essência, é uma construção psicológica que nos ajuda a navegar pelo mundo. Ele nos dá um senso de identidade e nos protege de perigos. No entanto, o problema surge quando nos identificamos totalmente com o ego e permitimos que ele controle nossas vidas. É nesse ponto que ele se torna uma barreira, impedindo o verdadeiro crescimento espiritual. O ego está profundamente ligado à necessidade de validação, controle e separação. Ele nos faz acreditar que somos seres separados dos outros, do universo e até de nossa essência interior. Ele busca constantemente aprovação externa, comparando-nos com os outros, alimentando nossa vaidade ou nosso sentimento de inferioridade. Isso nos leva a viver em um estado de medo constante. Medo de falhar, de perder, de não sermos suficientes. Esse ciclo de validação e medo nos mantém presos à superfície da vida, sem nunca explorar suas profundezas. Uma das armadilhas mais comuns do ego é a sensação de superioridade. Às vezes o ego pode nos convencer de que estamos acima dos outros, que somos mais sábios, mais espirituais ou mais merecedores. Esse orgulho espiritual é uma armadilha perigosa, pois nos faz acreditar que já atingimos um estado elevado de consciência, quando, na verdade, estamos apenas alimentando uma nova forma de ego. O ego pode se disfarçar até em nossa própria espiritualidade, fazendo-nos sentir especiais ou iluminados, quando na verdade estamos apenas nos apegando a uma nova identidade. Outra forma comum que o ego assume é a do medo. Ele cria um forte senso de insegurança, fazendo-nos duvidar de nossas capacidades e questionar constantemente o que os outros pensam de nós. O ego está sempre preocupado em proteger sua imagem, criando uma fachada para esconder nossas vulnerabilidades e fraquezas. Essa necessidade de controle pode nos impedir de tomar riscos, de nos abrir para novas experiências ou de nos entregarmos completamente à vida. O medo do ego nos mantém em um ciclo de autoproteção e autossabotagem. Superar o ego não é algo que acontece de uma vez só. Na verdade, a batalha contra o ego é contínua e exige vigilância constante. Cada vez que sentimos orgulho ou medo, devemos questionar de onde isso está vindo e se estamos agindo a partir de nosso verdadeiro eu ou de uma construção do ego. Esse processo exige muita humildade, pois significa reconhecer que não temos todas as respostas, que estamos em constante aprendizado e que somos vulneráveis. A prática de desapego é fundamental na batalha contra o ego. Quando aprendemos a desapegar da necessidade de validação externa, começamos a soltar as garras do ego. Além disso, o ego perde força quando paramos de nos identificar com ele. Ao meditar ou praticar a atenção plena, começamos a observar nossos pensamentos e emoções sem nos envolvermos neles. Isso nos permite ver o ego em ação e, eventualmente, entender que ele não é quem somos de verdade. O ego é parte de nós, mas não nos define. Superá-lo é aceitar que somos muito mais do que essa voz interna que constantemente busca controle e aprovação. Na verdade, o caminho para a verdadeira paz interior passa pelo reconhecimento de que somos uma expressão do todo, conectados a algo muito maior do que o ego pode compreender. Você já percebeu o ego em ação em sua vida? Como você pode, de forma consciente, começar a enfraquecer sua influência sobre suas decisões e seu bem-estar? Se você quer fortalecer sua fé e se preparar para as batalhas espirituais do dia a dia, eu recomendo o combo Batalha Espiritual. Ele é baseado em ensinamentos bíblicos e vai te guiar passo a passo para vencer qualquer desafio espiritual. E o melhor, ao adquirir agora, você garante um bônus exclusivo. Não perca tempo. O link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado. Vamos juntos nessa jornada de fé e proteção.
A morte espiritual. A morte espiritual é um dos conceitos mais profundos e, ao mesmo tempo, assustadores da jornada espiritual. Diferente da morte física, a morte espiritual não se refere ao fim da vida em si, mas ao fim de antigas identidades, crenças e padrões de comportamento que, em algum momento, foram fundamentais para quem éramos, mas que agora não servem mais ao nosso crescimento espiritual. É um processo de transformação profunda, no qual o velho eu precisa morrer para que um novo eu possa emergir. Essa morte simbólica é muitas vezes comparada à metamorfose de uma borboleta. Antes de voar livremente, a lagarta precisa passar por um processo de completa dissolução dentro do casulo. O que era, literalmente, deixa de existir para dar lugar a algo completamente novo. No contexto espiritual, passamos por algo semelhante. Velhas formas de pensar e ser, que antes nos definiram, precisam ser deixadas para trás. Esse processo de transformação, no entanto, não é fácil. Ele pode ser doloroso, confuso e solitário. Uma das razões pelas quais a morte espiritual é tão desafiadora é porque envolve deixar para trás aspectos da nossa identidade que, até então, considerávamos essenciais. Isso inclui nossas crenças sobre quem somos, sobre o mundo, e até mesmo as relações que temos com os outros. A morte espiritual pode provocar uma crise de identidade, na qual nos perguntamos: se eu não sou mais quem eu pensava ser, então quem sou eu? Esse questionamento profundo é parte do processo de renascimento. É um período de desconstrução, em que tudo o que é superficial ou baseado em ilusões começa a ruir. Outro aspecto importante da morte espiritual é o luto que a acompanha. Quando deixamos para trás antigas versões de nós mesmos, pode haver um sentimento de perda. É como dizer adeus a uma parte familiar de nossa vida, mesmo sabendo que essa parte já não nos serve mais. Esse luto é natural e necessário. Muitas vezes, resistimos a essa transformação porque temos medo do desconhecido. A incerteza sobre quem nos tornaremos ou como nossas vidas serão após essa mudança pode ser assustadora. Mas é importante lembrar que a morte espiritual é um prelúdio para o renascimento. É o espaço necessário para o novo florescer. Durante esse processo, é comum que nossas relações também mudem. À medida que crescemos espiritualmente, nem todos ao nosso redor acompanharão essa evolução. Algumas amizades e relacionamentos podem não mais se alinhar com quem estamos nos tornando, e isso pode levar a um distanciamento natural. Esse afastamento pode ser doloroso, pois envolve deixar para trás pessoas que amamos e com quem compartilhamos momentos importantes. No entanto, é essencial entender que esse distanciamento faz parte do processo de renovação. À medida que velhas conexões se desfazem, novas e mais alinhadas ao nosso novo eu começam a surgir. A morte espiritual, portanto, é um processo necessário para o nosso crescimento. Embora dolorosa, ela abre espaço para a cura e para uma conexão mais profunda com o nosso verdadeiro eu e com o universo. Ela nos desafia a enfrentar nossos medos mais profundos: o medo de perder quem somos, o medo do desconhecido e o medo da mudança. Mas, ao passar por essa experiência, emergimos mais fortes, mais autênticos e mais conectados com nossa essência. Por fim, é importante lembrar que a morte espiritual não é um evento único. Ao longo da nossa vida, podemos passar por várias mortes e renascimentos espirituais. Cada uma delas nos aproxima de uma versão mais verdadeira de nós mesmos e de uma maior compreensão de nossa conexão com o todo. A grande pergunta que fica é: você está preparado para deixar o antigo para trás e abraçar o novo, mesmo sem saber o que ele reserva? Compartilhe nos comentários suas experiências com esse processo de transformação. Você já passou por uma morte espiritual? Como foi deixar para trás quem você era para se tornar quem você está destinado a ser? Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com quem está em busca de transformação. O caminho espiritual é cheio de luz, mas também de sombras. Solidão, sofrimento, desapego, ego e morte espiritual
são partes inevitáveis dessa jornada. Enfrentar esses desafios é o que permite que você cresça, que se transforme e que atinja níveis mais altos de consciência. Agora, eu quero saber de você. Qual desses desafios parece mais difícil de enfrentar? Deixe sua resposta nos comentários e compartilhe sua experiência com a comunidade. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com alguém que você acha que pode se beneficiar dessa mensagem. Estamos todos juntos nessa jornada.